Vamos lá, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Só me dê um feedback aí, se está normal o som. Esse fone ele não está muito legal, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Então, se vocês puderem me dar um alô aí, só dizer se está tudo ok, vocês me avisam, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre reconhecimento facial em sistemas, né? Conforme previsto aí no cronograma. Se eu não me engano, essa semana ainda temos uma outra live, tá? Se não me falha a memória, vamos falar sobre software de CMS e sobre dispositivo mobile, né? O aplicativozinho Hello Security, tá bom? Então, vamos dar início aí ao nosso treinamento de hoje, tá? Ele é bem técnico, ele é voltado para quem vai configurar o equipamento. Então, eu acho que o mais importante aqui hoje é que a gente possa sanar a maior quantidade de dúvidas possíveis que houverem, tá? Quanto ao sistema. O sistema da Motorola é um pouquinho diferente dos nossos concorrentes. Nós vamos ver que eles dependem do gravador e da câmera trabalhando juntos, tá? A proposta do equipamento é um pouco diferente em relação aos demais, justamente para quê? Para a gente ter barateamento do custo, né? Não adianta ter um produto caríssimo e ficar com ele estocado dentro do depósito, né? Nós precisamos ter giro de mercadoria e foi em vista disso que esse sistema foi desenvolvido, na verdade, né? Luiz Eduardo, aí, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo a todos. Então, só para deixar claro a dinâmica aí do treinamento, apesar da gente sugerir deixar as perguntas para o final, a todo instante, se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar, eu vou responder aí na medida do possível, tá bom? A gente pede só para tomar um pouquinho de cuidado na hora de gravar, né? A gente tem alguns programas aí, OBS Studio, alguns programas que fazem a gravação da tela. Então, gravar pode, apesar de que o vídeo fica sempre no nosso canal no YouTube. Então, sempre que houver a necessidade de consultar, pode ir lá. Porque a gente fala para tomar um pouquinho de cuidado na hora de divulgação, tá bom? São materiais protegidos, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, perfeito? Vamos falar aí um pouquinho sobre o que nós vamos abordar nesse treinamento, né? Então, aplicação, funcionamento, equipamento, instalação, configuração do equipamento, que eu acho que é o mais importante nesse momento, e, por fim, a gente tem lá o sisteminha trabalhando, né, com todos os parâmetros dele já realizado, tá bom? O pessoal está subindo o número aí, então acho que o pessoal vai chegando aí. Então, aonde a gente pode aplicar esse tipo de sistema, né? Eu tenho ambientes públicos, ambiente privado, uma série de aplicações para esse tipo de sistema, né? Então, eu posso ter isso daí funcionando numa escola, funcionando em um comércio, em uma indústria, verificando quem entra, quem sai, tá bom? O que dá para a gente fazer com o sistema? Acionamento de cargas, né? Então, eu posso acionar uma lâmpada, posso abrir uma cancela, posso abrir um portão, tá bom? Eu vou explicar certinho hoje como a gente faz o comissionamento dessas cargas, né? Como é feita a interligação, até porque ninguém quer ficar derretendo o equipamento, né? Então, vou explicar tudo certinho isso daí, como é que a gente faz a interligação do sistema hoje. Identificação de faces, né? Como é o objetivo principal do sistema, identificar e reconhecer as faces e comparar isso com o banco de dados, tá bom? Então, temos duas funções aí, né? A câmera vai fazer identificação e o banco de dados está dentro do gravador. Aí eu consigo fazer o gerenciamento utilizando os dois, tá bom? Nós temos um software dedicado para isso, tá bom? É um software gratuito, é o MVMS 3.0, tá? Ele é um software de gerenciamento de faces e ele é interligado com o equipamento. É um software gratuito, tá bom? Lá no começo alguém me perguntou, e o link onde a gente baixa? Eu vou deixar na descrição do vídeo depois, tá bom? Então depois temos duas opções, ou entra no Facebook ou busca na descrição do vídeo, apesar de que eu vou passar o link aí no decorrer da apresentação, tá bom? Esse equipamento ele está totalmente integrado com o nosso aplicativo mobile, né? Que é o aplicativo Hello Security. Então, com o celular, nós vamos ver, eu tenho como fazer a busca facial, cadastramento de faces e dentre outras funções que nos dá a possibilidade de não ter que ficar monitorando isso daí em uma tela o tempo todo. Tudo bem? Então, algumas dúvidas, né, que o pessoal sempre nos pergunta, né? A câmera facial identifica uma face se eu colocar uma foto? Identifica. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Fixação da câmera em teto. Por quê? Porque a proporção de uma foto, de uma tela de um celular
a 2 metros de uma câmera, ela faz com que o sistema entenda que aquilo de fato não é um rosto. Então, tem maneiras de mitigar esse tipo de falha, tá bom? Controle de acesso em condomínio, sempre tem alguém numa portaria, alguma coisa, para fazer uma dupla checagem. Então é importante, tá? A gente está trabalhando com um sistema de abertura de fechaduras, entre outras coisas. Então é sempre necessário ter um duplo cheque, que a gente fala. Perfeito? Temos a possibilidade dos gravadores gerenciarem outras câmeras. Nós vamos ver, tem gravador de 8 e 16 canais. Então, dessa maneira, é possível colocar outras câmeras com analíticos diferentes integrados, né? Para saber se é uma pessoa, se é uma tentativa de fraude, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então, é isso aí. Tem um vidinho bem interessante, né? O pessoal lá da FIC, lá de Uberlândia, passou esse vídeo, eu acho legal compartilhar com vocês. É o sistema trabalhando em controle de acesso, né? O que ele tem? Ó, tá interligado a uma portaria, passou, reconheceu a tela superior aí, a tela do gravador. Ou seja, ele interligou o sistema a um controle de acesso por meio de cancela, tá bom? Lá dentro da guarita tem um outro segurança fazendo essa dupla checagem, tá? Que a gente sugere, para verificar se não há uma tentativa de sabotagem do nosso sistema. Perfeito? Então é só um exemplo prático de uma das aplicações que nós podemos ter com o sistema. Aplicativo Hello Security, né? Para quem não conhece, é um aplicativo de gerenciamento de dispositivos Motorola. Ele instala tanto em iOS quanto Android e ele está disponível para tablet e smartphone. Por que a gente salienta tablet e smartphone? Teve um cliente, há algum tempo atrás, que ficou meio pé da vida com a gente. Por quê? Porque ele estava tentando instalar o aplicativo em uma TV, tá? As Smart TVs, elas, apesar de terem um sistema próprio, muitas das vezes esses sistemas são meio problemáticos para trabalhar, né? Eu tenho Smart TV, eu não consigo nem fazer o YouTube funcionar às vezes, né? Então, quem dirá instalar um aplicativo. Então, se alguém quiser colocar o sistema em uma televisão utilizando o aplicativo, uma das opções é adquirir esses IPTV, TV Box, esse tipo de dispositivo. Lá dentro eu tenho um sisteminha Android, e aí sim eu consigo instalar o programa lá dentro, perfeito? Então, uma maneira de contornar essa situação, tá? Apesar de não ser a mais adequada, se eu tenho uma televisão grande, coloca uma CPU lá interligada com o software, que o desempenho com certeza vai ser bem superior do que se a gente estiver utilizando um aplicativo, tá bom? Então vamos em frente. Qual é o software, né? Alguém tinha perguntado lá no começo, onde eu baixo o software? Aí no rodapé da página tem um QR Code e tem um link. É por meio desses links que a gente faz o download desse software, né? Então ele é um software bem robusto, tá? Ele é gratuito, então eu tenho o controle facial, eu tenho o gerenciamento de dispositivos, ele serve para contagem de pessoas, então ele tem N aplicações para os nossos gravadores, tá bom? Então, o download desse software ele é gratuito e qualquer um pode fazer utilizando o link ou o nosso QR Code aí no nosso rodapé, tá bom? Então aí, vamos falar do sistema em si, né? Conforme eu adiantei, a câmera por si só, ela não faz o reconhecimento. A câmera no nosso sistema, ela é utilizada para fazer a detecção facial e o gravador faz a comparação. O Jason perguntando, quais gravadores fazem a contagem de pessoas? Os mesmos gravadores que têm um recurso de reconhecimento facial, o Jason, fazem a contagem de pessoas, tá bom? Eu vou passar os modelos que fazem parte desse recurso nos próximos slides. Então, voltando aqui, né? Funciona se eu utilizar só a câmera? Não, por quê? Porque a câmera tem detecção facial, né? O que é detecção facial? Simplesmente ela vai ver que isso daqui é uma cabeça. Pronto. A câmera vai se limitar a fazer isso. E aí, comunicando com o gravador, ela faz a varredura e o gravador faz a comparação de faces do nosso sistema, né? O Guilherme do CFTV, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem como fazer o sistema trabalhar com o gravador e com câmeras, tá bom? Mas isso vai impactar no preço? Não, muito pelo contrário, né? Tem uma tabela comparativa aí, né, uns gráficos, né?
os gráficos de cor azul são os equipamentos Motorola. Então, a relação de custo de um sistema de reconhecimento facial da Motorola em comparação com outros players do mercado, né? Então, a gente vê aí, ó, que o meu sistema custa, às vezes, até menos que 20% do que qualquer outro fabricante do mercado. Por quê? Justamente essa sacada de embarcar o processamento no gravador e a detecção na câmera, a gente consegue fazer o custo desse equipamento ser bem reduzido, tá bom? E aí tem outras possibilidades que nós vamos passar para vocês, tudo bem? Gerenciamento das informações, né? Como é feito o processamento dentro do meu gravador? Eu tenho gerenciamento de faces por meio da biblioteca, tá bom? Até 10 mil faces por gravador, subdivididos em 24 grupos. O que são esses grupos? Esses grupos são pessoas permitidas, pessoas não permitidas, estranhos e assim por diante. Então, eu posso dividir essas faces em 24 grupos distintos. A arquitetura do sistema, né? Como é que funciona isso daí? Eu tenho o gerenciamento de informação, e aí, depois que eu faço o gerenciamento, tem como recuperar. E, por fim, eu faço a análise estatística, né? Ó, o Bruno está perguntando se o reconhecimento facial sem necessidade do NVR. Bruno, conforme eu passei no slide anterior, as câmeras que fazem o reconhecimento embarcado são caríssimas, tá bom? A gente está falando aí de câmeras que vão chegar lá no distribuidor a 6 mil reais, 5 mil reais. No caso, se eu embarcasse tudo na câmera, o meu preço ia ficar igual aos dos meus concorrentes, tá bom? Então, nesse caso, uma câmera de detecção facial da Motorola e um gravador, chutando alto aí na ponta, você vai pagar lá no distribuidor, sei lá, uns 2 mil reais. Ou seja, vai ser muito mais barato. E aí uma câmera, tá? Quando ela está embarcada no NVR, eu tenho todas as portas do NVR com a possibilidade de ter câmeras. Ou seja, se eu tenho um gravador de 16 canais, eu tenho como colocar 16 câmeras detectando face, coisa que os nossos concorrentes não conseguem. Então, tem uma diferença no sistema? Tem. Por quê? Porque o gravador faz o processamento, né? Então, como ele é um hardware robusto, eu consigo colocar diversas câmeras. Se a gente tivesse, no caso aí, Bruno, a câmera embarcada, o reconhecimento, a detecção, ia ser um produto caríssimo e aí não ia justificar essa mudança de processamento para o NVR, tá bom? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Bom, alguém perguntou do gravador que faz a contagem. É o mesmo gravador que faz o reconhecimento facial. Hoje eles têm duas versões, tá bom? De 8 e 16 canais, tá? Aí eu tenho a vista frontal, né, do equipamento e o desenho das conexões dele, né? Tem uns bornes ali, ó, de alarme de saída, entrada de sensores. Então, o que são essas saídas de alarme? Nada mais são do que contato seco para a gente poder fazer a interligação com cargas, tá bom? E aí tem 3 modelos de câmeras, né, divididos em resolução, que são, o primeiro modelo é o de 5 megapixels, né? Eu tenho uma câmerazinha exatamente como a do desenho aqui na minha mão. O que ela tem? Ó, ela tem diversos conectores, né? Mas para que serve tanto conector, né? Porque cada uma desses modelos de câmera tem uma particularidade. Ó, essa, no caso, tem a alimentação, entrada para microfone, entrada para BNC, e aí eu tenho uma saída, uma saída BNC. Por que eu tenho uma saída BNC na câmera, né? Porque geralmente em portaria o pessoal utiliza aqueles monitores mais antigos, né? O coitado do porteiro sempre fica com o monitor velho. E aí, nesse caso, a gente tem a possibilidade de jogar direto para o monitor. Guilherme, eu vi que você está fazendo homologação. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo direto, tá bom? Estou à disposição. E aí, o que a gente tem? Câmeras de 4 megapixels. O que a câmera de 4 megapixels tem de diferente, né? Essa câmerazinha que eu tenho em mãos, tá? O que ela tem, ó? Ela tem um borne já com as saídas a relé direto nele, ou seja, cada câmera dessa, a gente tem a possibilidade de interligar uma carga. Agora imagina, né? O Bruno tinha perguntado, né? A questão do gravador. O gravador, nativamente, ele tem 4 saídas a relé. E cada câmera dessa tem uma saída a relé. Ou seja, em um sistema com 16 câmeras, eu posso chavear até 20 cargas simultaneamente. Então, veja, a gente tem uma infinidade de possibilidades de poder
fazer acionamento com o sistema. Então, com o NVR, a gente consegue fazer isso daí de maneira mais otimizada, tá bom? Falando aí sobre as entradas do gravador, né? Os gravadores, eles têm várias entradinhas de alarme. O que são essas entradas de alarme? Para a gente interligar um sensor ativo, para a gente interligar um sensor magnético, dentre outras coisas, né? Então, nesse caso, o sensor que eu entro lá dentro do meu equipamento seria um sensor de pulso. Se eu estiver utilizando um sensor análogo a esse modelo, eu preciso fazer um esqueminha com um relé. Para quê? Para que ele possa fazer o fechamento. Mas por que eu vou utilizar sensores no gravador, né? Porque é simples, né? Eu posso acionar um comando de um preset de uma PTZ, eu posso interligar o meu sistema no software e utilizar um IMAP, né, que é um mapa, uma planta baixa, por exemplo, e assim que eu tiver um disparo no sensor, eu tenho as imagens da câmera em tempo real. Então tem N aplicações para essa entradinha de alarme, né? Tomar uma água aqui, senão, pelo amor de Deus, senão não aguento. Vamos lá, saidinhas a relé, né? Como a gente faz o acionamento? Bom, o relé da câmera e do gravador é um relé de contato seco. O que é isso? É simplesmente um relé que abre e fecha, tá? A corrente nominal de acionamento nos gravadores é até 3 amperes para 250 volts, tá? O que a gente fala? Para tomar um pouquinho de cuidado quando eu for interligar uma carga de corrente alternada. O que é isso? Um portão basculante, uma lâmpada. Por quê? Em eletrônica, a gente sempre tenta isolar, né, carga alternada de carga contínua. Imagina se eu tenho um portão ligado no meu gravador e cai um raio no portão. O que vai acontecer? Provavelmente essa descarga atmosférica ela vai vir para o meu equipamento, né? Então, o que tem de diferente no caso, né? A gente faz um isolamento que a gente chama de isolamento eletromecânico, né? Então, o exemplo que eu tenho aí embaixo, o NVR, tá? Tá interligado a uma bobina de um relé, e esse relé, por sua vez, é quem vai fazer o acionamento da carga na ponta, né? Para a gente ter dentro do sistema um isolamento, né? Se cair um raio no portão, alguma coisa, dentre outras coisas. O Guilherme está falando sobre a questão dos gravadores, né? Gerado no equipamento, precisamos explorar no software. Sim, o Guilherme, está saindo uma nova versão do software agora. Eu acho que ela sai agora até antes de virar o mês, tá? O que a gente foi implementado um botão dentro do software para quê? Para a gente ter um fluxo duplo de informações. Então, clicando nesse botão, eu tanto envio do software para o equipamento, quanto do equipamento para o software. E aí a gente tem uma comunicação bidirecional dessas informações, tá bom? O Marco está perguntando, todas as câmeras com reconhecimento de 2 e de 4 têm saída relé? Se não me falha a memória, os modelos que são DOME, tá bom? Que são esses modelinhos aqui, de 2 e 4 megapixels tem saída relé. Os modelos Bullet, se eu não me engano, não tem, tá? Mas depois dá uma consultada, eu posso até consultar para você ao final, dentro do datasheet, porque de cabeça eu não lembro, são muitos modelos, tá bom? Mas, se eu não me engano, só as DOMEs vão ter saidinha a relé direto nele. Vamos em frente, né? Então aí o que nós temos? Ó, um case de aplicação, né? Então isso daí colocado em uma universidade, então eu tenho o banco de dados dividido lá, ó, visitantes, estudantes, colaboradores ou outras pessoas, né? Que seria o caso de um banco de dados desconhecido. A gente tem um software fazendo a captação de face em tempo real e o gravador fica responsável pela tomada de decisão. Ó, é autorizado? Não, não é autorizado. Então, quando for autorizado, eu pego a saída do relé e faço o acionamento ali no meu caso da minha catraca, né, do meu controle de acesso. Então, isso pode ser feito utilizando as saídas tanto do relé do gravador, quanto do relé das nossas câmeras, tá bom? No caso aí, essa catraca é uma catraca da Volt, né? O pessoal da Sabloy lá nos forneceu as artes. Obrigado, tá? Agradeço o pessoal, Erivan. Então, o que acontece? Nesse caso, é só uma entrada de contato seco na catraca, né? Não precisa ser uma entrada a pulso, mas isso vai variar de catraca para catraca, tudo bem?
E agora a parte da mão na massa, né? Seleção de pontos, né? Como a gente vai fazer para instalar isso daí? Meninos e meninas, né? Eu vi que a Dani está ali. Não é uma câmera qualquer, tá? Quando a gente vai instalar um sistema de reconhecimento facial, ela precisa ter um ângulo de inclinação em relação ao plano. O que isso quer dizer? Que a câmera deve obrigatoriamente ficar 15 graus ou menos em relação ao meu piso, né? Por quê? O que acontece? Imagina se eu colocar uma câmera extremamente angulada em relação ao solo. A câmera só vai identificar uma face quando a face estiver praticamente passando pela câmera, né? Então, o fato da gente ter a câmera pegando num ângulo mais oblíquo, o que a gente consegue identificar? A câmera tem um tempo maior para que a pessoa chegue até perto da câmera e ela já tenha processado essa face, né? Lá no final eu vou mostrar um vidinho que a gente faz teste correndo, teste andando rápido, justamente para quê? Porque para testar que esse ângulo de inclinação não vai deixar a pessoa passar pela imagem sem que ela seja identificada, tá bom? Então aí, o que nós temos? Hoje são 6 modelos de câmeras com detecção facial, e aí tem uma tabelinha, né? Se vocês quiserem printar, o que é essa tabela? Essa tabela é a relação de captura, altura de instalação e grau de inclinação, né? Já tem uma receita de bolo, vamos dizer assim, para você fazer isso daí. Numa aplicação de bairro, pode se aplicar? Bom, teria que entender melhor, né, o Haslow Security, né? Então, por quê? Depende, um bairro, o que seria um bairro, né? Seria um local, uma rua. Uma rua tem uma largura enorme, né? Será que com uma câmera a gente vai conseguir fazer um monitoramento de uma rua inteira? Então, tem que ter uma informação maior a respeito disso daí. Se a pessoa chegar de boné pega, Vanderlei. De óculos escuro, não. Isso não é uma deficiência da minha câmera, tá? Eu tenho um celular e se eu tiver de óculos de sol, o meu equipamento, o meu celular não desbloqueia a tela. Por quê? O que acontece? O ponto referencial são sempre as laterais dos olhos. Então, se eu tiver com óculos de sol, possivelmente essa câmera não vai reconhecer. Vou falar, nossa, mas não reconhece? Ah, mas tem uma câmera lá que reconhece. Tudo bem. Isso a gente está falando de uma câmera que custa menos de R$1.000. Agora, se você for pegar uma câmera que é instalada em um aeroporto, uma câmera que vai monitorar uma estação de trem, essas câmeras custam R$30.000. Ou seja, é mais de 30 vezes o valor dessa câmera. Então, se você de fato precisa desse tipo de câmera, você vai ter que procurar uma solução mais high-end, tá bom? Aplicação em calçada, tudo bem. Se a pessoa se limitar a andar em calçada, a câmera pega, tá bom? Se você colocar na altura recomendada e com o ângulo de inclinação recomendado, muito provavelmente essa face vai ser identificada. Tudo bem? Falando aí sobre totens e instalação em catraca, né? Hoje, o que a gente tem, né? Eu moro em São Paulo, capital, tem muitos prédios comerciais que você vai lá, faz o pré-cadastro e a moça te dá um ticket, né? Ou um cartão magnético, alguma coisa assim. E aí a gente faz o acionamento da catraca. Nesse caso, o que daria para a gente fazer? Daria para eu bater uma fotografia, pode ser até com o celular, como eu disse lá, o Hello Security já está integrado na plataforma. Então, eu faço um cadastro de uma pessoa temporária, e aí, a pessoa chegando diante dessa catraca, a gente consegue fazer a abertura, tá bom? Então, para controle de entrada e saída, em local com grande movimentação, a gente tem como fazer isso daí utilizando a própria câmera, tudo bem? Então, vamos em frente. Estão integrados com a Volt? A Volt, BL, tem um próprio software dela, tá? Nesse caso, eu vou até voltar, o que acontece? Não necessita da integração, porque a gente está utilizando a entrada de acionamento da catraca com o relé da câmera, tá bom? Então, se eu não me engano, a Volt está trabalhando com a nossa API para fazer a integração dentro do software dela, porque se não me falha a memória, eles têm um software proprietário de controle de acesso. Então, nesse caso, a gente precisa consultar eles para ver como é que está o andamento disso daí. Tudo bem? Instalação, né? Então, como eu disse, não é uma câmera para a gente colocar numa estação de metrô. A gente tem que tomar alguns cuidados, né?
sobre instalar a câmera virado para o sol. Então, tem algumas particularidades que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tudo bem? Fora isso, tem outros fatores que podem afetar a captura, né? O Samuel perguntando, como importa os dados do Hello Security para o NVR? Bom, eu vou mostrar, o Samuel, aqui no decorrer do treinamento, se eu bater uma foto de uma face e cadastrar essa face, automaticamente, quando eu cadastrar essa face, ele já vai mandar essa informação lá para o meu gravador, tá bom? Então, quando você faz o acesso remoto e comunica o celular com o gravador, eles já estão em contato. Então, tudo que eu fizer no meu celular, eu estou enviando automaticamente para o gravador. Então, o cadastramento de faces, quando é feito para o celular, ele já vai para o nosso gravador sem nenhum tipo de problema. E aí, alguns fatores que deixam um pouco a tarefa de reconhecimento trabalhosa, né? Então, quando a gente for fazer um cadastramento de face, o que a gente precisa fazer? Eu preciso tomar alguns cuidados, né? Não vou inserir uma face com baixa resolução, vou tomar cuidado para não ter mais pessoas na cena. E aí, a gente tem a segunda tela, né? O que é isso? Como eu preciso registrar uma face dentro do meu sistema, né? Então, o que a gente precisa fazer? Quando eu vou cadastrar uma face, primeira coisa, eu tenho que entender que reconhecimento facial é o rosto da pessoa, né? Às vezes eu pego umas falhas aí que o pessoal manda foto de corpo inteiro para dentro do gravador. Poxa, não é gravador de reconhecimento corporal, né? É reconhecimento facial, então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E a gente tem uns cenários ali, né? Não obstruir a face, tentar focalizar o rosto da pessoa, não tirar foto com outros rostos ao fundo, porque o sistema vai ficar confuso, né? Quem que eu tenho que pegar como referência? É o cara que está no primeiro plano ou é o cara que está mais atrás? Tá bom? Então a gente tem que tomar determinados cuidados. A segunda foto aí Samuel, você tinha perguntado, essa foto que eu tenho aí é a foto da tela do celular, tá bom? Então, quando eu vou cadastrar uma foto, ele já faz o desenho da cabeça da pessoa para você encaixar o rosto dentro daquele buraco, tá bom? Então, aí, o que ele faz? Eu vou mostrar lá na frente, aí eu já insiro o nome, sexo, o sexo hoje tá meio difícil, mas data de nascimento, número de documento, tudo isso daí a gente faz por meio do aplicativo, tá bom? Bom, agora eu vou passar as configurações do equipamento, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Eu estou tomando como referência a versão 1.4.1, tá bom? Então, o que acontece com essa versão? Alguns equipamentos que são anteriores a esse ano, né? A gente já está comercializando esse equipamento desde o final do ano passado, eles podem estar em versão diferente. Então, como eu faço para atualizar isso daí, né? Eu pego um pendrive sem dados, tá? Entro no link aí abaixo, depois eu vou deixar esse link lá no final. E aí, eu vou colocar em um pendrive, de preferência sem informação. Aonde? Na USB frontal do equipamento. Por quê? A USB frontal é 3.0 e a traseira é 2.0. Então, a velocidade de tráfego de informações na USB frontal, ela é maior. Então, tem duas opções. Ou eu entro em config sistema, restaurar e atualizo, ou eu inicio o equipamento já com esse pendrive, né, conectado na USB frontal. E aí ele entra em ciclo de atualização automaticamente, tá bom? Uma vantagem é que, se eu não gostar, né, do aspecto visual dessa versão, Marcelo, estava preferindo trabalhar na outra. É possível fazer o downgrade da versão, tá bom? Então, tem mais de uma versão lá dentro, a atual é 1.41, e dessa maneira fica aí a critério, tá? Só peço para tomar um pouquinho de cuidado, né? A atualização é sempre um negócio um pouco complicado, né? Falta de energia, às vezes a inexperiência do operador, né, pode gerar algum tipo de falha, tá? E aí, o que nós temos, né? Tem alguns vidinhos demonstrativos que indicam a parametrização das câmeras. Temos dois modelos, né, de visual de firmware. A câmera de 5 megapixels é feita de uma maneira e a de 2 e 4 é feita de uma outra, né? Então vamos dar uma olhada no vidinho aí, ó. Habilita a detecção de face. Clique em priorizar face, salvar as informações de origem, e aí eu vou colocar o tempo de acionamento, né? Ó, quero que bate uma foto,
quero que grava no cartão de memória, o que eu quero fazer? Aí depois, num segundo momento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, né? Eu vou desenhar a área de detecção. Tem dois valores que precisam ser inseridos aí, né? A gente recomenda deixar em 3% e 50%. O que isso quer dizer? É o tamanho da proporção da face em relação à minha imagem como um todo. Perfeito? Para câmera de 4 e 2 megapixels, é um pouquinho diferente. Ó. Vai em detecção de face, habilita o analítico, salvar as informações de origem, é a mesma coisa. E aí o que ele tem? Ó, saída de alarme. Então, eu já posso programar a saída de alarme direto dentro dela. Tudo bem? Para a configuração diária, é exatamente a mesma coisa que a câmera de 5, né? A gente seta 3% e 50%, que são os valores mínimos e máximos para a detecção de face, tá? Vou fazer a minha área de detecção de acordo com o interesse, e aí vou clicar em salvar. Beleza? Então, a parte de configuração das câmeras é só isso que precisa ser feito. Não tem mais nada além disso. Tudo bem? Aí tem configuração de snapshot, né? O que é snapshot? Quando uma imagem, né, quando uma face é detectada, ela vai bater quantas fotos no intervalo de 1 segundo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente já configurou. Adição de câmeras dentro da própria configuração dela, né? Ou seja, não utilizei o gravador para fazer isso daí. Como eu adiciono uma câmera IP dentro do gravador da Motorola, né? Seja essa câmera com detecção facial ou não, o processo é exatamente o mesmo, né? Então vamos lá. A gente acessa menu, config, e aí eu vou em câmera, né? Tem o guia adicionar câmera. Se eu tiver uma câmera Motorola na minha rede, ó, o que ele faz? Ele automaticamente já detectou a minha câmera e já fez a adição, né? Esse processo ele pode ser repetido e eu posso fazer com todas as câmeras que estejam dentro da minha rede, né? O segundo passo, qual é? Renomear as saídas de alarme. Por quê? Quando eu tenho uma ou duas câmeras, é fácil saber o que está ligado onde, né? O problema é se eu tiver 20 saídas de alarme trabalhando no sistema. Como é que eu vou saber, né? O que portão que é o quê, né? Então, nesse caso, o que a gente faz? Ó? A gente renomeia, ó. Eu vou lá dentro da guia alarme, ó, e aí eu vou colocar o nome da minha área, né? No caso, eu vou chamar essa área aí de hall. Ou seja, isso vai acionar uma lâmpada que está localizado dentro de um hall. Perfeito? Quando a gente clica no botão teste, ele aciona esse relé de modo a chavear essa carga aí, tudo bem? Samuel, todas as câmeras, sejam câmeras IPs ou não IPs, elas já vêm com DHCP de fábrica, tá bom? Então, se você espetar na rede, ela vai assumir um IP que o roteador está atribuindo. Ó, se eu colocar em uma rede que não tem um servidor DHCP, né, que não tem um roteador, eu uso um switch não gerenciável, o que vai acontecer? Essa senha, essa câmera, ela vai assumir um IP padrão da Motorola. Qual é? 192.168.226.201 2.80, tá bom? Isso tudo tá em manual, depois dá uma lida lá. Mas, via de regra, ela vai com o DHCP habilitado. Perfeito? Então, vamos configurar aí, ó, a câmera, né? A partir da saída do gravador, né? A partir do gravador. Então, até agora, o que a gente fez? A gente configurou a câmera utilizando o navegador da internet. Então, nesse caso, aquela configuração também pode ser feita por aqui. Como a gente faz? Ó, vou em detecção facial, e aí, ó, lembra dos valores lá, ó, 3,50? Olha eles aparecendo novamente. Então, eu vou setar esse valor e vou definir a minha área, né? Qual a minha área? No meu caso, eu tenho um corredor. Então, o que eu vou fazer? Eu ligo o analítico e defino a minha área. Quando eu vou lá em guia geral, o que eu tenho? Ó, a duração do meu intervalo, dentre outras informações, tá bom? Quando eu vou em processamento, o que eu vou fazer, né? Qual vai ser a regra, né? Ela vai acionar uma gravação, ela vai acionar uma detecção, o que ela vai fazer, né? Nesse caso, a gente configura tudo por aí. Não, nenhuma speedometer da Motorola tem reconhecimento facial. Por enquanto, tá bom? Acho que tem novidade aí para vir, mas é uma câmera high-end, tá? Hoje, nenhuma câmera da Motorola speedometer tem reconhecimento facial. Perfeito? Então, depois que a gente configura a câmera, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer a primeira configuração preliminar, né?
eu vou criar os grupos de faces, né? Então, vamos tomar como, desculpa, como cenário de aplicação para teste aqui no nosso sistema. Vamos imaginar que ele está instalado dentro de um condomínio, tudo bem? É só um exemplo hipotético para a gente ter como exemplificar isso daí. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar grupos de faces, né? Eu vou acessar o gravador, e aí eu vou onde? Eu vou lá em comparação facial, gerenciamento do meu banco de dados, né? O que eu tenho aí? Ó? Eu já tenho uns grupos pré-escritos por mim, tá? Ele vai com 3 grupos só. Então, eu coloquei moradores do bloco 1, 2, 3, 4, funcionários da limpeza, funcionários da portaria, demitidos, visitantes. Então, eu posso ter N grupos aí criados, né? E aí eu posso adicionar um novo grupo, né? Posso colocar o nome que eu quiser para esse grupo. Perfeito? Então, vamos em frente. Depois que eu criei um grupo de faces, o que eu posso fazer, né? Eu posso, às vezes, ter um condomínio com mais de um gravador e, às vezes, pode ser necessário eu fazer o quê? Eu compartilhar esses grupos. Então, eu tenho como exportar e importar esses grupos de faces para um pendrive, para uma pasta na rede e assim por diante. Quando eu faço a exportação, ele me dá a opção, inclusive, de colocar uma senha de proteção, né? A gente está falando de dados, né? Então, é necessário ter uma proteção mesmo em relação a isso. E agora, a tarefa em si de comparação facial, né? É agora que o pessoal tem um pouquinho de confusão em relação a isso. Então, eu vou explicar para vocês, primeiro, o que é o conceito de tarefas, né? Então, toda linha que eu vou escrever dentro do equipamento para reconhecimento facial, ele vai ter 4 tarefas, tá bom? Tarefa 1, 2, 3, 4. Eu posso renomear essa tarefa para ficar mais fácil. Então, para cada câmera, eu tenho até 4 tarefas, né? Então, eu vou ativar a tarefa, tá bom? E aí, o que eu vou fazer com essa tarefa? Primeiro, eu vou associar essa tarefa a um grupo. Segunda coisa, o que é esse grupo? É uma lista negra ou é uma lista branca? Né? Pessoas permitidas ou pessoas não permitidas? O horário que deve ser aplicado para esse grupo, né? No caso lá de um grupo de funcionários, o funcionário precisa entrar e sair depois das 18 horas? Não. Então eu vou limitar os horários de acesso de permissão daquela determinada face. Aviso de áudio e mensagem e relé de acionamento, tal qual aquela tarefa vai estar vinculada, né? Sei que pode parecer um pouquinho confuso, né? Vamos tentar melhorar isso daí. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu criei um grupo de tarefas 1. O que esse grupo de tarefas 1 faz? Bom, ó, no meu caso, ó, ele gerencia moradores do bloco 1, 2, 3, 4 e ele também se aplica a visitantes. Programar configuração, né? Isso está habilitado para qual data, qual hora? Bom, eu coloquei aqui, ó, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tipo de especificação. Bom, visitantes e moradores são pessoas que têm carta branca para ir e vir para onde quiser, qual horário quiser. Então, por isso, a gente consegue colocar todos esses grupos dentro dessa função. O Jason está perguntando, até quantos níveis de acesso, né? Eu consigo criar hoje até 24 listas, tá bom? Nível de acesso eu posso fazer de maneira indefinida, perfeito? Mas listas são até 24, perfeito? Configurar a tarefa, né? Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Tempo real. O que eu quero? Eu quero dar uma mensagem de áudio, quero dar uma mensagem de vídeo, por quê? Eu posso ter, ó, seja bem-vindo, posso ter um aviso sonoro, ativar o pulso de saída. O que é esse ativar o pulso de saída, né? No caso de uma fechadura magnética, o que a gente precisa? A gente não precisa que ela fique energizado, né? O meu relé. Eu posso só dar um pulso, né? Um pulso para ele fazer essa abertura. E aí o que eu tenho, ó? Saída de alarme, ó. Nesse caso, esse relézinho vai estar gerenciando um relé lá da cancela de entrada de veículos. Então, percebam o que eu fiz, ó. Eu falei a tarefa, são pessoas aceitas. Quais grupos? Moradores e visitantes. Que horário? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Qual relé que ele aciona? Entrada de veículos. Perfeito? Então é bem simplesinho de fazer isso daí. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer esse primeiro grupo. Tudo bem? O segundo grupo, né?
que eu vou fazer agora? Vou fazer a tarefa número 2. Qual que é a tarefa número 2? Eu chamei aqui, nome da tarefa. Não aceitos. Então, o que são pessoas não aceitas? Eu falei para ele, funcionários demitidos e ex-moradores. Então, essas pessoas não têm autorização para entrar dentro do condomínio. Logo, o que vai aparecer quando a pessoa tentar entrar? Acesso negado, uma mensagem de texto, e um áudio, acesso negado. E aí, a pessoa não tem permissão para entrar. Aí eu posso criar um buzzer no alarme, posso criar um relé ativando uma sirene, posso fazer N aplicações com isso daí. E aí, a terceira tarefa, né? Lembra que para cada atividade a gente tem 3 tarefas, né? Tarefa, eu acho que, de acordo com o que o Jason falou, seria mais ou menos o nível de acesso dentro do sistema. Então, vamos lá. O grupo 3, ele é composto por quê? Percebam aqui, eu cadastrei os funcionários dentro desse grupo. Perfeito? Qual o horário que esses funcionários podem entrar? Eu programei uma agenda e dei a ela o nome de comercial. O que é comercial? Bom, esse grupo de funcionários, ele está apto a entrar dentro do meu condomínio de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18 horas, que é quando se encerra o expediente comercial. Então, eu criei uma agenda e eu vinculei essa agenda a esse grupo. Tudo bem? Aí, as demais tarefas são exatamente iguais às demais, né? Então, registro de disparo da saída relé, qual é? Entrada de serviço. Então, o que o meu sistema vai fazer? Ele vai permitir que as pessoas entrem em horário comercial naquela determinada entrada de serviço. Então, o que a gente consegue fazer? O sistema faz a tomada de decisão de acordo com aquilo que eu configurar para ele. Tudo bem? E aí, por fim, o que nós temos? Tem o grupo estranhos. Esse grupo a gente não tem como excluir do sistema. Exatamente por isso. Porque todo mundo que for detectado pela câmera e não for uma face conhecida, automaticamente o meu sistema vai pegar aquele rosto e vai jogar ele dentro do banco de dados de pessoas estranhas. Porque são aquelas pessoas que de fato são estranhas para o sistema. Tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso um belo dia herdar todo mundo, né? Pegar todo mundo que está em todos os grupos e jogar para dentro do grupo dos estranhos, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso habilitar a tarefa e aí, herdar. O que eu faço? Eu jogo as pessoas para dentro daquele grupo. Aí eu coloco uma mensagem de texto estranhos e ponho uma mensagem de áudio, né, numa caixinha de som. Dirija-se até a portaria. Entendeu? Então, esses equipamentos de reconhecimento facial, ele praticamente consegue gerenciar uma planta comercial, um condomínio, tá? De acordo com aquilo que eu for imputando de configuração dentro dele, né? É claro que, vamos frisar aquilo lá que eu disse no começo, é necessário ter sempre um duplo cheque, justamente para a gente não ter uma tentativa de sabotagem do nosso sistema. Tudo bem? Adicionando faces dentro do meu equipamento. Então, o que a gente fez até agora? Eu criei os grupos e eu falei para ele cada tarefa que está vinculada aos grupos, né? As câmeras funcionam PoE? Funcionam, tá? Todas as câmeras Motorola são PoE. Na tarefa que programa uma saída de alarme de áudio, consiga executar esse áudio em algum modelo de câmera? Ou vou ter que puxar do computador, exemplo, entrada autorizada? Bom, algumas câmeras, Marco, nesse caso, essa câmera aqui, ela já tem um microfone embutido dentro dela, mas ela não tem alto-falante, tá? Então, o que acontece? Para que se possa ouvir o áudio, temos mais possibilidades. Primeiro, o aplicativo Hello Security, ele tem áudio bidirecional. O que isso quer dizer? Se eu falar aqui, sai no gravador, e se a câmera estiver captando o áudio, sai no celular. A segunda opção, no monitoramento do computador, né, quando a gente utiliza o software, como a gente está falando de sistema IP, eu tenho áudio. Ou, numa última possibilidade que eu tenho, o gravador tem a saída de áudio, eu ligo uma caixinha de som lá e mando até onde eu quiser, tá bom? Então, temos três maneiras distintas de levar o áudio até a minha instalação. Então, depois que a gente criou os grupos, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar faces, né? Então, temos algumas maneiras de fazer isso. Primeira maneira, qual é? Eu vou entrar, clico em adição de face, e aí eu vou selecionar uma face. Aonde eu vou buscar essa face? Em uma detecção, né? Então, se alguém passou
pela minha câmera e aquela pessoa ficou registrada, o que a gente consegue fazer? Eu consigo buscar numa gravação anterior uma face, mesmo que desconhecida, e aí migro essa face atribuindo dados a ela, né? Eu vou dar um nome, data de aniversário. Então, a primeira maneira que a gente tem de fazer adição de face dentro do equipamento é buscando uma face que foi previamente detectada, tá bom? Então, essa é a primeira maneira. Aí eu vou inserir dados de telefone, vou dar um número para aquela pessoa, vou falar qual é o grupo que ela pertence, né? E assim por diante, tudo bem? Então, a primeira maneira é a adição de faces a partir de uma detecção previamente realizada. Marcelo, o meu RH lá na minha empresa bateu foto de todos os funcionários e me mandou um banco de dados, né? Então, uma segunda maneira da gente fazer o banco de dados, né, adicionar faces, é adicionar em lote essas fotos, né? Então, se eu tiver um pendrive com um monte de foto e quiser migrar ele para dentro do meu sistema, isso é possível de fazer. A única coisa é que a gente tem que respeitar o tamanho máximo da foto aí, que é uma foto em Full HD, né, 2 megapixels, e até 70 KB. Então, se a foto for muito grande, o sistema vai brecar. Por quê? Porque se eu tiver fotos grandes, eu não vou conseguir atingir as 10 mil fotos possíveis cadastradas dentro do meu sistema, tudo bem? Então, vamos partir da premissa que todas as fotos estão no tamanho adequado. O que eu vou fazer? Ó? Vou lá em gerenciamento do banco de dados, vou clicar em adicionar face, e aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou buscar essa face. Aonde eu vou buscar? Ó? Lá no pendrive, ó, tá externo aqui, né? Quando eu clico lá dentro, ó, ele vai me dar um banco de fotos, né? O que eu vou fazer com essas fotos? Eu vou marcar as fotos que eu quero jogar para dentro do meu sistema. Tudo bem? Se eu selecionar todas as entradas, ele vai mandar todas aquelas fotos para o meu banco de dados. Tudo bem? Então, a segunda maneira da gente fazer isso daí, o que é? Adicionando em lote, tá bom? E ainda temos uma terceira maneira de adicionar foto, né? O pessoal que tinha perguntado. Fazendo adição de foto utilizando o aplicativo no celular. Então, quando o celular, Motorola, claro, se comunica com o gravador de reconhecimento facial, ele já entende que é de reconhecimento facial. Então, ele habilita algumas funções, tá bom? Essas funções não vão estar habilitadas para outros tipos de gravador. Então, o que eu faço? Ó, vou clicar nos 3 pontinhos lá no canto inferior, adicionar pessoa, e aqui que eu vou fazer? Ó o quadradinho, né? Eu vou enquadrar o rosto da pessoa lá dentro, e aí vou bater uma foto, tá? Ela também funciona no modo selfie, né? Então, se a pessoa quiser fazer o autorregistro, ela pode colocar a câmera virada para si mesmo. E aí a gente faz, ó, sexo, idade, documento. E aí, ó, o que eu tenho, ó? Tá vendo os grupos que eu criei lá no meu NVR? Eles já aparecem aqui dentro do aplicativo. Por quê? Porque a gente tem uma comunicação em tempo real com o meu gravador. Então, nesse caso, eu já vou associar esse indivíduo a uma lista. Perfeito? Então, bem simples de cadastrar fotos, não tem problema nenhum para fazer isso daí. Beleza, então quando a gente está lá dentro do equipamento, né? Então vamos só lembrar, ó, criei grupos, tarefas, adicionei faces, então eu construí toda a configuração do meu equipamento, né? Então o que a gente consegue fazer? Hoje os equipamentos, eles fazem a detecção de até 4 faces simultaneamente, tá bom? Ou uma face a cada 250 milissegundos. Então, dessa maneira, o que acontece? A velocidade de processamento do equipamento, ela é boa. Por isso que a gente tem que ter esse ângulo de inclinação, né? Olha aqui, ó, tem uma imagem do lado esquerdo, que é um corredor. O que a gente tem nesse corredor, né? A gente tem pessoas indo em fluxo contínuo, vou até passar um pouquinho. E aí, o que a câmera vai fazendo? Ó, a pessoa passou, mesmo que a pessoa esteja com a cabeça baixada, alguma coisa nesse sentido, esse ângulo de inclinação, ele permite que essa pessoa seja identificada, né? Então, nesse caso, por isso dessa necessidade da instalação da câmera em um ângulo correto, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó, o reconhecimento das faces, né? Ou seja, essas pessoas que estão passando aqui, ó, não são rostos conhecidos. Então, o que elas vão fazer?
elas vão parar lá dentro do banco de dados de pessoas estranhas, né? Aí eu fiz um teste, né? O Sérgio, que trabalha com a gente, ele adora que eu passe daí em treinamento, né? Olha lá, o Sérgio vem correndo, ó fogo. E aí o rosto dele é identificado, né? Então, o que a gente tem? Ó, tem eu no teste aí também, né? Então, a gente faz esses testes tentando correr justamente para verificar se a câmera tem um reconhecimento razoável, né? Ou seja, se ela está nos atendendo. Samuel, 15 graus? Isso, sempre 15 graus ou inferior. Aquela tabela que eu passei lá anteriormente, ela tem as especificações de cada um dos modelos, tá bom? Porque a gente lembra, ó, tem câmera de 5, de 4 e de 2 megapixels. E aí isso vai variar de acordo com cada uma dessas faces, dessas câmeras, desculpa. E aí, ó, beleza, imagina que meu sistema está funcionando a pleno vapor. O que eu posso fazer? Ó, eu posso fazer uma busca por face, né? Então, primeira coisa, ó, imagina que um cara roubou lá a minha loja. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar as buscas para identificar aquela face, né? Então, período de tempo, tipo de lista, a pessoa, se é uma foto, e aí filtro de horário de câmera, né? Então, ó, se eu conhecer uma pessoa em um banco de dados, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma foto daquela pessoa e comparar com algum momento que ela passou lá dentro do meu sistema. Vejam só, eu vou clicar em mais, e o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar todo aquele banco de dados que eu joguei dentro do meu sistema, seleciono a face, e aí o que eu posso fazer? Ó? Eu vou customizar o tempo. O que isso quer dizer? Que eu vou falar, ó, eu quero buscar essa pessoa de uma data tal até uma data tal. Quantas vezes essa pessoa passou na minha câmera? Tem um cliente de um cliente nosso, que estava aplicando numa Smart Fit isso daí para saber frequência de aluno, tá bom? Então dá para a gente saber frequência de entrada e saída, que hora entrou, que hora que saiu, quantas vezes entrou, e aí por fim a gente consegue gerar os dados estatísticos disso daí. Posso buscar, além de buscar uma face por uma detecção de face, que eu posso buscar? De acordo com o nome, né? Então, se eu souber o nome, no meu caso aí, eu fiz o teste buscando eu mesmo, né? Então, o que eu falei para o meu sistema? Ó, eu quero buscar por nome. E aí, o que eu vou buscar? Eu. No caso, eu me batizei como eu dentro do equipamento, né? Então, seleciono eu, tá? E aí eu vou customizar o tempo. O que o sistema vai dar para mim? Quantas vezes que o cidadão chamado eu passou pela câmera, né? Então, além da face, eu posso buscar pelo nome, né? Aí, ó, todas as vezes que eu passei dentro da minha câmera. Então, essa é uma das maneiras de ser feito isso daí. E aí, o que eu tenho como fazer? Eu tenho como filtrar essa busca, né? Eu tenho como buscar determinados dias da semana, horário de início, horário de fim, se foi de tarde, se foi à noite, e assim por diante, né? Então, como é que a gente faz isso daí, ó? O funilzinho, ele quer dizer o filtro, tá? Então, eu filtro o grupo, filtro a câmera, filtro a data, dia da semana. Então, tudo isso a gente tem como filtrar por meio do nosso equipamento, né? O que eu estou fazendo? Estou filtrando dentro do meu sistema, tá? Período de armazenamento das informações. Depende, Bruno. Depende do sistema, né? Depende de quantas câmeras tem, depende do tamanho dos HDs que estão lá dentro do sistema, tá? Então, tem uma série de variáveis aí para eu te dar essa informação, tá bom? Mas, via de regra, a gente consegue ter aí, acredito que um mês no mínimo, se eu estiver usando 2 HDs de 8 teras, pelo menos um mês, tá bom? E aí, o que a gente tem como fazer, moçada? Bom, se o aplicativo Hello Security ele está totalmente integrado com o meu sistema, eu tenho a possibilidade também de buscar face pelo aplicativo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho como fazer o quê? Ó? Eu entro dentro do menu e aí, ó, mesma busca que eu tenho lá, ó, busca por figura, busca por nome e busca por eventos. Então, eu consigo buscar todas essas faces também pelo celular. Então, praticamente, se eu quiser utilizar só o celular para fazer o gerenciamento do equipamento, fica a meu critério. Isso é perfeitamente executável. Tudo bem? Gráfico de grupos e frequências, né? Então, o sistema está todo funcionando e aí eu preciso extrair informações, né? Preciso tabular essas informações em um banco de dados, né, no Excel. O que eu consigo fazer? Exportar essas frequências, né? O próprio equipamento, ele gera gráficos no formato de barra e pizza,
E aí, quando eu mando exportar esse gráfico, ele já me exporta no formato XLS, né? O que é XLS? É um formato de banco de dados em Excel. NVR 16 canais. É possível configurar quantas câmeras de detecção facial? Jorge, se eu tiver um gravador de 8 canais com reconhecimento facial, eu consigo ligar nos 8 canais câmera com detecção facial. Se eu tiver um gravador de 16 canais com reconhecimento facial, eu consigo utilizar os 16 canais simultaneamente com 16 câmeras de detecção facial, tá bom? Então ele tem um processamento bom justamente para a gente processar essa quantidade de informações, beleza? E aí, a gente chega na parte do software de gerenciamento, né? Diferente do nosso software lá, o CMS, esse software, ele é um software um pouco mais robusto, tá? Porque ele vai processar faces, ele tem uma série de configurações. Então, o que a gente precisa? Eu preciso de um PC que tenha certas características, né? Quais características são? No mínimo um Core i5, tá? Com 3 GB de clock de trabalho. Por quê? Porque vai processamento, tá bom? Mas eu tenho um Core i2 Duo e funciona. Tudo bem, funciona perfeito. Mas a gente recomenda pelo menos esses hardwares aí dentro do nosso sistema. Então, primeira coisa que a gente vai instalar o software a primeira vez, a senha padrão dele, assim como toda a câmera e todo o gravador da Motorola, usuário admin, senha 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Cuidado na hora de alterar a senha, porque o reset só é feito por meio do nosso suporte técnico. Então, cadastre uma senha de segurança, uma pergunta de segurança. Vamos tentar evitar perder essa senha, porque aí o processo de validação, né, de uma nova senha, ele depende do nosso suporte, tá bom? Então, para a gente não depender de ninguém, a gente cadastra uma senha e uma pergunta de segurança dentro do meu sistema. Primeira coisa que a gente vai configurar dentro do meu sistema, o idioma, né? Se ele for instalado em inglês por uma falha, né? Fui dando next, 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 não li nada, ele pode vir a ser instalado em inglês. O que a gente faz? Ó, eu vou lá em System, perfeito? Vou acessar configuração local, vou lá, inicialização do sistema e manutenção. O que eu faço? Ó, mudar a linguagem. Para o quê? Para português PTBR. Então, o que a gente faz? Ele vai reiniciar o software, tá bom? E quando ele reiniciar esse software, aí ele vai voltar no idioma em português. Tudo bem? Segunda coisa que a gente consegue, que a gente precisa fazer para otimizar o funcionamento do software. Bom, eu vou entrar dentro do meu equipamento e vou falar para ele, ó, eu quero que você use mais processamento e mais memória dentro do sistema. Então, vou lá, eu vou dentro do sistema, configuração local, uso de CPU e de memória. E aí, eu aumento a performance do software, né? Eu jogo lá para cima, né? Ó, CPU 95 e memória 90. Perfeito? E agora, nós vamos... IP de emergência, Bruno, não entendi o que é isso. Não entendi, Bruno, o que seria esse IP de emergência. Mas vamos lá. Tenta me explicar direito, eu te explico. Bruno, não tem problema nenhum. Configuração da comunicação, né? Então, calibrei o software, coloquei em português. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar o gravador para trabalhar junto com o software. Então, a gente vai adicionar um novo dispositivo, beleza? Faço a adição de um gravador como? Se tiver na mesma rede, ele vai identificar o nosso dispositivo, né? Ah, mas e se não tiver na mesma rede, né? Eu vou clicar em adição manual e aí eu tenho a possibilidade de colocar endereço IP, domínio ou ainda o P2P. Como? Clicando em URL, ele dá a possibilidade de comunicação em P2P. Moçada, eu não recomendo o sistema de reconhecimento facial trabalhando em P2P. Por quê? P2P, ele tem um certo delay. E para um sistema de reconhecimento facial, ele não é bom isso daí. Ó, Jorge, ó, por algum motivo desconhecido, você perca o IP da câmera. Bom, se ele perder o IP da câmera, é só usar o IP Tool, tá? É uma ferramenta que está disponível no link. Ele acha o IP das nossas câmeras e dos nossos dispositivos, mesmo que o meu computador não esteja na mesma faixa de IP daquela câmera, tá bom? Então, com o IP Tool 2.0, a gente consegue buscar os IPs de qualquer dispositivo Motorola.
Se eu perder a senha da câmera IP, eu posso fazer eu mesmo o reset dessa câmera utilizando o IPTool 2.0. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube explicando como reseta as câmeras IPs da Motorola, tá bom? Então, diferente dos gravadores, não há necessidade de entrar em contato com o nosso suporte para fazer o reset. Você mesmo, como instalador, como proprietário de empresa, pode fazer isso daí, tudo bem? Quando eu resetar o IP, Bruno, o IP padrão dessa câmera vai voltar para o default. Qual é? 192.168.226.201. Perfeito? Isso se não tiver um DHCP na rede. Se tiver um DHCP, ela vai assumir um IP atribuído por um roteador. Beleza? Acho que eu expliquei. Você me dá um alô se ficou claro isso daí. Bom, então eu adicionei o equipamento, né? Como é que eu vou validar, saber se está comunicando o equipamento e o software? A gente vai lá em codificação de dispositivo e aí ele tem que aparecer o quê? Ó? Online, total de dispositivos e quantos deles estão online. Tudo bem? Beleza, então agora já está comunicando o meu equipamento e o software. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a comunicar com o nosso sistema para quê? Para que seja possível a detecção de faces. Ah, o Jorge da Turbo, né? Beleza, Jorge. Tá lá no YouTube certinho isso daí. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou adicionar o gravador dentro de uma nova biblioteca. Para quê? Para que ele possa comunicar. Então, clicando em adicionar, ele vai aparecer aqui, ó, teste facial, que é o nome que eu dei para o meu equipamento. Ok, tá completo. Então, beleza, tá comunicando. Perfeito? E aí, o que a gente tem, ó? A gente tem a comunicação em tempo real. Essa é a tela exatamente do software, tá? Em detecção simultânea. O que ele está fazendo aí, ó? Aqui, essa tela que se sobrepõe é um pop-up de vídeo que vai na frente da tela do gravador, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Pop-up para resultado ok e pop-up para resultado não ok. Então, eu posso filtrar qual é o pop-up que vai ser exibido, né? Ó, eu quero que mostre só pessoas conhecidas ou só pessoas desconhecidas. E aí, eu vou mudar. Perfeito? Então, o equipamento, essa comunicação via software, ela é bem simplificada. O BL falando, estou usando IPTool, você volta ao padrão da Motorola. Sim, ele é bem simples de fazer o reset das câmeras IPs. Não precisa ficar enchendo o saco lá do meu suporte, tá bom? Então, tá disponível esse conteúdo. Sempre que dá um tempinho, a gente vai lá, coloca uns vídeos novos. Tem comunicação de software, tem uma série de itens lá dentro bem legais, tudo bem? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou monitorando em tempo real o meu sistema, né? Então, o que eu posso fazer? Além das 3 opções, ó, inserir face detectada pelo aplicativo, o que eu posso fazer? Eu posso inserir faces utilizando o próprio software aqui, o nosso MVMS. Como eu faço isso? Ó, eu clico em adicionar um alvo e eu vou seguindo esses passos, né? Ele vai abrir um espaço para inserir uma foto, eu clico lá dentro, busco no meu computador onde está essa foto, tá bom? E aí, o que eu tenho? Ó? Eu tenho a foto lá, o Rodrigão, um abraço pro Rodrigo lá da empresa, lá forneceu a foto dele aí como cortesia. Então, o que a gente faz? A gente coloca as informações, né? Prioridade, número de identidade, tudo isso daí manda para dentro do gravador. Tudo bem? Então, é bem simplesinho, tá? A configuração do sistema, não tem nada do arco da velha, configuração de câmera, configuração de software, de gravador, tudo isso é extremamente simplificado, né? O pessoal fala, nossa, mas a cara dos equipamentos, do software, muito se assemelha ao Windows. Sim, realmente, a ideia majoritária do sistema é que ele seja fácil de operar e que ele não fique restrito a quem fez curso na NASA, né? Então, hoje, qualquer um pode comprar um sistema desse e instalar. É bem simplesinho. Tá bom, moçada? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí pela presença, tá? Na sexta-feira, nós temos um outro treinamento. Esse treinamento, nós vamos abordar o software e o aplicativo mobile da Motorola, tá bom? Nós vamos mostrar como é que configura todos os parâmetros dos gravadores, das câmeras, tudo isso utilizando o nosso equipamento e os nossos softwares, tudo bem? Moçada, é isso aí. Agradeço a todos. Desejo um ótimo resto de semana pra gente. E precisando de alguma coisa,
entre em contato conosco, tá bom? Valeu, até a próxima.